bem-vindos ao SBR Cast, o podcast da Sociedade Brasileira de Reumatologia, que te atualiza em até 10 minutos. Eu sou Giovana Copitian, membro da Comissão de Mídias. E eu estou aqui hoje com o Dr. José Roberto Provenza, que é professor titular reumatologista da PUC Campinas, ex-presidente da Sociedade Brasileira de Reumatologia e da Sociedade Paulista de Reumatologia, e é membro da Academia Brasileira de Reumatologia. Bom dia, doutor, tudo bem? Bom dia, muito obrigado pelo convite, Giovana. Vamos aí para poder tirar algumas dúvidas sobre alguns aspectos da reumatologia. Perfeito. Doutor, vamos começar com uma questão muito importante para nós reumatologistas, que são as armadilhas no diagnóstico da fibromialgia. Então, o paciente já vem para o seu consultório com um diagnóstico prévio de fibromialgia. E aí fica aquela questão, será que realmente é fibromialgia? O que a gente tem que prestar atenção nesses pacientes? Então, o grande problema hoje é que uma supervalorização do diagnóstico de fibromialgia. Portanto, muitos, quando dói tudo, os médicos já colocam aí o rótulo de paciente fibromiálgico, né? E não se dão conta da importância da história clínica e do exame físico desses pacientes, tá? Então, nem tudo que nós estamos vendo no consultório, que é o paciente se apresentando com dor difusa pelo corpo, pode ser fibromialgia. Então, existem várias armadilhas, como você mesmo perguntou, sobre o diagnóstico da fibromialgia. A fibromialgia ela tem um critério diagnóstico, né? Nós temos critérios para fazer o diagnóstico da fibromialgia. E nós temos também, é importante nós lembrarmos, o diagnóstico diferencial da fibromialgia. Então, doer o corpo todo é uma coisa que precisa tomar bastante cuidado. Existem várias situações que podem doer o corpo todo. Isso é muito importante que a gente lembre, né? Então, no diagnóstico diferencial da fibromialgia, nós temos que lembrar, sobretudo, de algumas enfermidades, né? Por exemplo, alteração da qualidade do sono, pacientes com distúrbios do sono. Distúrbios do sono é um leque de problemas, né? Sobretudo, o neurologista hoje vê isso com uma frequência muito grande, né? Uhum. Sobretudo aqueles médicos que estão mais capacitados para tratar distúrbios do sono, né? Então, nem sempre o paciente tem fibromialgia, ele tem um problema de sono, né? Especificamente de sono, né? Existem doenças, por exemplo, doenças endócrinas, como o próprio hipotireoidismo, o diabetes, pacientes com problemas de suprarrenal, né? Então, tem várias situações que não são diretamente reumatológicas que podem levar. Cuidado, sobretudo quando o paciente tem dor difusa pelo corpo e estão tomando medicamentos que, por exemplo, expolia potássio. Pacientes com uso de estatina, com uso de corticoide há muito tempo, com o próprio uso do metotrexato, enfim, medicamentos que podem gerar dor pelo corpo, né? As doenças neoplásicas. É importante entender que quando o doente chega para a gente com dor no corpo todo, é importante você verificar perda de apetite, emagrecimento, isso aí é muito importante. E a dor no corpo todo, naqueles pacientes que apresentam também a polimialgia reumática, muito cuidado com esses pacientes. É um erro a gente fazer diagnóstico de fibro. Quantos pacientes no meu consultório, acima de 60 anos de idade, com dor difusa pelo corpo, paciente com quadro de polimialgia reumática. E lembrar também das miopatias, sobretudo das miopatias inflamatórias, da dermatomiosite, da polimiosite, né, que são situações importantes que nós temos que lembrar. Portanto, nós temos muitas pegadinhas, vamos chamar de pegadinhas, que a gente tem que ficar atento. Eu quero chamar a atenção, principalmente aquele médico que está na rede pública, né, no atendimento primário ali, né? Então, o paciente chega com esse quadro, fique um pouco mais atento para o diagnóstico diferencial com a fibromialgia. Perfeito, doutor. Às vezes a gente pega no consultório realmente um diagnóstico já pronto, mas que deve ser contestado quando o paciente chega, e outros momentos também, né, no acompanhamento do segmento. Uma outra dúvida muito comum do consultório é quando a paciente está gestante, tem fibromialgia ou deseja engravidar. Quais são os cuidados que a gente pode ter nesse momento? Olha, o cuidado mais importante é com relação aos medicamentos, né? Normalmente, os pacientes nossos com fibromialgia, eles estão utilizando medicamentos como a duloxetina, ou a pregabalina, ou a gabapentina, que são os medicamentos que a gente tem, amitriptilina. E nós temos que lembrar que esses medicamentos, durante a gravidez, não existe uma contraindicação absoluta.
né? A gente tem que aí ponderar risco e benefício, né? Então, por exemplo, se houver realmente uma necessidade muito importante de se utilizar essas medicações, temos que fazer um acompanhamento muito de perto com esses pacientes. Lembrar, por exemplo, da duloxetina, que nós temos que alertar essas parturientes, essas gestantes, que existe um pouquinho de risco, um risco até dobrado de sangramento pós-parto. Isso pode ser um sangramento maior pós-parto, né? E lembrar também que esses medicamentos passam para o leite materno, então a amamentação pode se tornar um problema para a criança durante a utilização desses fármacos. Portanto, eu acho muito importante nós prepararmos melhor a paciente fibromiálgica que está gestando, que vai gestar, sobretudo trabalhando muito os aspectos do exercício físico, da educação desses pacientes, desse acolhimento nosso como profissional, que eu acho fundamental. Muitas vezes um bom acolhimento, isso aí ajuda bastante, passando aí confiança para esses pacientes, né, e entender que os exercícios são fundamentais para a melhora desses nossos pacientes. Portanto, medicamentos, se nós pudermos orientar os pacientes, o ideal seria não utilizar esses fármacos. Eventualmente, analgésicos mais simples, na tentativa de levar esses 9 meses sem utilização desses medicamentos que comumente nós prescrevemos, né? Perfeito, doutor. É uma fase muito importante para a mulher, né? E ela deve ser cuidada com ainda mais carinho e empatia, com certeza. Perfeito, perfeito. Em relação ao cannabis, eu tenho algumas dúvidas que são muito comuns no consultório do reumatologista, que é para quem não prescrever e quais são os cuidados que a gente tem que ter quando prescrever o cannabis. Isso aí virou um problema para nós no consultório, né? A chegada do cannabis chegou de uma maneira muito intempestiva, né? Atropelando a ciência, atropelando protocolos e atropelando as fases 1, 2, 3 e 4 que a gente está acostumado a ver para todos os outros fármacos, né? Introduziram o canabidiol com ou sem THC para tratamento de dores oncológicas e disseminaram isso para todos os outros tipos de dor, né? E, evidentemente, quem pegou carona nisso foi alguns colegas médicos que resolveram tratar a fibromialgia sem ainda um consenso. Nós não temos um consenso firmado a respeito do cannabis no tratamento dos pacientes fibromiálgicos. Eu tenho visto e lido vários estudos que estão chegando agora de fase 2 e fase 3, bem controlado, duplo cego, que ainda nós não temos ainda os resultados, mas eu acredito que nós não devemos, no momento, dizer que isso já é consensual. Pode ser que seja uma opção no futuro o tratamento com canabidiol, com ou sem o THC. Cuidado, muito cuidado com esse medicamento, principalmente se houver algum indício de drogadição. Por exemplo, pacientes que faz uso do cannabis, né, e isso pode se tornar um problema, ou também tem alguma facilidade por adição a drogas, ao álcool, né? Então, muito cuidado com esses pacientes, que eles têm uma facilidade muito grande de adquirir um vício em cima dessa proposta de medicamentos, né? Então, portanto, por enquanto, eu diria que nós estamos num terreno que ainda não é firme e que nós temos que tomar um pouco de cuidado, olhar as pesquisas, olhar os trabalhos, e pode ser que no futuro seja alguma coisa interessante. Sobretudo, que nós sabemos hoje que não existe, a própria farmacologia ainda não estabeleceu protocolos adequados, concentrações adequadas desse fármaco, cada indústria farmacêutica fazendo de uma maneira distinta da outra, então nós não temos uma padronização farmacológica sobre essa proposta de tratamento. Perfeito, doutor. Acho que essas dúvidas esclareceram muito para todos nós reumatologistas na prática, porque a gente acaba pegando esse tipo de paciente no dia a dia no consultório, né? Muito obrigada pela participação no nosso podcast. Foi um prazer imenso estar com o senhor hoje e aprender tanto com você.
Muito obrigado, Giovana. Até a próxima. Até a próxima.